Olá a todos! Gostaria de dizer que esse relato vocês ouvirão de uma pessoa cética que não acredita em nada. Além de cético, eu sou ateu, tenho bacharel em física e licenciado em língua portuguesa. Já trabalhei com arqueologia, recuperação de arquivos e atualmente gerencio contas de investimentos. Eu sempre fui um cara da ciência, sabem? Meu sogro, por sua vez, sempre foi um religioso devoto, mas também muito pragmático. Sei que ele já havia trabalhado com pesca, também em navios de carga, e naquela fase da sua vida, quando aconteceu o que irei lhes contar, ele trabalhava com logística de carga marítima. No dia do acontecido, eu e meu sogro estávamos na cozinha, tomando café no final da tarde, sentados na ponta da mesa que dava bem ao lado da porta do corredor. Acho que falávamos sobre negócios, câmbio e bolsa de valores, algo do gênero. Foi quando um homem apareceu na porta do corredor. Um homem negro, bem alto, com roupas velhas e sujas. Ele ficou olhando para nós, nos encarando profundamente. Virou de costas e simplesmente atravessou a parede. No mesmo instante, eu olhei para o meu sogro, sem saber o que dizer, e percebi que ele começou a lacrimejar. Falei que tinha alguém dentro da nossa casa. Me levantei e comecei a vasculhar os cômodos. Lembro-me de sentir raiva por ter alguém dentro da nossa casa e a minha vontade era de querer pegar essa pessoa. Após ter checado tudo, voltei para a mesa e meu sogro estava lá chorando. Tendo passado tantos anos, eu entendo agora que o choro já servia de confirmação para a pergunta que eu iria lhe fazer. Mas naquele momento eu não estava pensando com clareza. E eu perguntei se ele havia visto o homem no corredor. E ele confirmou que sim. Eu disse que não era possível. Procurei na casa inteira e estava tudo fechado. Não tinha como ter alguém ali conosco. Foi aí que ele me perguntou algo que me desmontou completamente. Meu sogro me perguntou se eu havia visto o homem entrar dentro da parede. Sim, isso mesmo. A casa em que estávamos era alugada por ele, muito antiga. Tão antiga que tinha um sótão, algo extremamente incomum aqui no Brasil. E como se não bastasse, também tinha um porão. Na mesa, ele também me perguntou se eu tinha checado o porão. E respondi que sim. Não havia nada de estranho, e a porta do porão, que dava para uma área mais baixa da casa em que ficava, uma espécie de quintal com uma casinha de ferramentas, estava trancada. Começou a anoitecer, e ele ficou preocupado que nós estivéssemos de alguma forma em perigo. Disse para nos trancarmos dentro de um dos quartos e recolhemos algumas armas, para caso algo realmente viesse a acontecer e tivéssemos que nos defender. Eu não chequei o sótão, porque era de acesso muito difícil, muito alto e embora eu alcançasse, seria um esforço físico que considerei inútil. E claro, também lembro de considerar que não entraria no sótão sozinho, de forma alguma. Depois de ter visto aquele homem no corredor, eu estava começando a ceder o medo. A noite foi um pesadelo. Começamos a ouvir barulho de cadeiras se arrastando pela casa. Escutamos alguém andando pela casa. E quanto mais perto ele chegava de nós, mais os passos ficavam mais pesados. A respiração da coisa que estava andando pela casa parecia de um touro, bufando e andando, até que ele parou em frente à nossa porta, e tudo ficou em silêncio. A porta se destrancou sozinha e se abriu. Nela
estava o homem novamente. Ele gritou de uma forma que não consigo explicar. Nenhum humano conseguiria gritar daquela maneira. Os gritos dele tinham um timbre de dor e sofrimento. O grito dele estremeceu a casa inteira, e após o grito, ele simplesmente sumiu. Minha esposa e minha sogra chegaram do shopping, porém não comentamos nada com elas. Pela manhã, novamente à mesa, meu sogro começou a me contar de uma história que ouviu do senhor que alugava a casa para ele. Irei chamá-lo esse senhor de Jonas. O pai do senhor Jonas contou a ele que o seu avô havia assassinado alguém naquela casa. Meu sogro disse que o avô do senhor Jonas havia mantido um homem negro, livre, ainda como escravo, no início dos anos 1900 e 1910, o mantendo sempre na casa, sem contato com ninguém. Até que um dia, esse homem negro descobriu a condição de escravo em que se encontrava e que não era permitida, que ele podia sair da casa e não tinha obrigações de obedecer àquela família. Então ele tentou fugir. Foi quando o avô do Sr. Jonas o feriu com um tiro, e ele morreu dentro dessa casa. Alguns dias se passaram, e tudo foi esquecido. Mal digerido, mas ainda assim esquecido. E por algum motivo, resolvi limpar o sótão. Dentro do sótão não havia iluminação elétrica, mas o dia estava tão claro que tudo estava visível. Bastou que eu entrasse na primeira galeria do sótão e eu vi algumas coisas bem ajeitadas no canto. Então eu recolhi aquelas coisas. Era uma pequena caixa de madeira e algo enrolado em um pano. Desci do sótão e coloquei as coisas em cima da mesa da cozinha. Desenrolei o pano e descobri um crânio humano. Imediatamente, cogitei que a história pudesse ser verdade. E lembro do sentimento de interesse pelo crânio em si, pois na época eu trabalhava com pesquisa arqueológica. Já a pequena caixa continha apenas uma carta e alguns papéis rabiscados, muito antigos, mas que eu duvido que a datação batesse com a do crânio. Na carta não havia nada de interessante, mas em um dos papéis havia escrito algo como: criado canoa, morto por desobedecer, 1907. Resolvemos deixar os achados no mesmo lugar onde os encontrei, mas adicionando uma cruz e uma imagem impressa do rosto de Jesus, conforme vontade do meu sogro. Eu iria, 4 anos mais tarde, conhecer o Sr. Jonas e ouvir a história de sua própria boca. Acho importante destacar que o que eu presenciei não era uma imagem desfocada. É impossível não me emocionar enquanto relembro. Me dá um pouco de medo e me faz me sentir pequeno. Me lembro do rosto dele, dos olhos, do aspecto sofrido. Muitas vezes me pego pensando, tentando achar respostas plausíveis e digeríveis. Luto com a minha mente dia e noite para aceitar que o que foi que eu vi realmente foi um fantasma. Acredite se quiser. Bom, galera, esse foi mais um relato. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para nos ajudar. Caso queira compartilhar o seu relato, nos envie um e-mail. Ele vai estar na descrição do vídeo. Até mais!